Olá, eu sou Felipe Sommer, executivo de Gente Gestão, consultor e palestrante. No último vídeo, nós falamos sobre a importância de você assumir um papel de protagonista na sua vida, principalmente no que diz respeito na gestão da tua saúde. Falamos dos elementos químicos e das reações físico-químicas que acontecem no teu corpo e a relação que isso tem com busca de felicidade profissional e felicidade pessoal. Hoje, nós vamos dar continuidade a isso de como que a gente potencializa essas reações químicas. E aqui estamos falando especificamente de produção de serotonina e produção de dopamina, que são dois neurotransmissores muito estudados já e que já foram relacionados à felicidade, de uma forma um pouco mais abrangente. Ou seja, pesquisas indicaram que quando os níveis de serotonina e dopamina estão baixos, existem alguns comportamentos que são associados a esses baixos níveis, como dificuldade de memorizar informação, irritação excessiva, dificuldade de concentração, uma sensação de cansaço, falta de ânimo, crises existenciais, dificuldade, demora de fazer uma tarefa e até desmotivação. Isso mesmo, então baixos níveis desses dois neurotransmissores estão associados a comportamentos que estão diretamente ligados a sucesso pessoal e profissional. Em outras palavras, diretamente ligados à felicidade. Por isso que foram chamados de hormônios da felicidade, neurotransmissores que geram, digamos assim, felicidade. Então, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre como influenciar nessa reação química, como aumentar a produção de serotonina e dopamina dentro do nosso corpo. Tá? Nós somos capazes de fazer isso. Tá? E como? Através da nossa mente, condicionando a nossa mente, trabalhando nossa mente junto com o nosso corpo. Então vamos lá. Primeiro, intensifica as tuas emoções positivas. É isso mesmo, intensificar emoções positivas, sensações boas. Porque quando você tem uma sensação boa, você vivencia algo bom, o corpo vai produzir serotonina e vai produzir mais dopamina naquela situação. Ao passo que quando você tem situações ruins, a produção é inibida e cresce a produção de cortisol, que é um hormônio associado ao estresse. Então, sentir emoções boas significa que você tem condição de selecionar um pouco do que você vai ver, do que você vai ser exposto, consequentemente, do que você vai sentir e do que vai acontecer no teu corpo. Se você cortar um pouquinho, diminuir um pouquinho a exposição a notícias ruins, a tragédias e passar a assistir mais coisas positivas, uma agenda mais positiva, vendo possibilidades, assistindo conteúdo positivo, o que está dando certo no mundo e se cercar de pessoas que falam coisas boas, que falam ideias e se afastar um pouquinho daquelas pessoas negativas que só falam de tragédia, você está influenciando na produção, no aumento da produção de dopamina e serotonina no teu corpo. E isso vai ajudar a te potencializar, vai extrair mais o teu potencial. Além de se afastar disso, tenta agradecer pelas coisas que tu tem. Mas eu não estou satisfeito, mas agradece pelo aquilo que você está satisfeito. Agradece por você ter pai, por você ter mãe, por você ter uma cama, por você ter um teto, por você ter filhos, por você ter saúde. Agradece pelo que você tiver. Por mais que seja pouco, por pior que seja a situação, faça uma lista, eu tenho certeza que tu consegue, faça uma lista das coisas pelas quais tu é grato. Isso vai te ajudar, isso vai empurrar, vai dar um boost na produção de serotonina e dopamina. E por último, e mais importante, gente, a gente precisa entrar numa ideia de não julgar. A gente precisa ter uma atitude menos julgadora. A gente tem que parar de julgar. Nós somos treinados, nós somos condicionados, tanto pela nossa educação, pelo nosso modo de viver, que tudo é um julgamento. Gosto, eu não gosto. Acho certo, acho errado. Preto, branco, azul, vermelho. E isso é muito nocivo. Isso é muito nocivo porque, além disso, inibir a produção de serotonina e dopamina, isso ativa a produção de cortisol, que é um hormônio associado ao estresse. Quando nós estamos julgando, nós estamos fechando as possibilidades à nossa frente. Estamos usando um ponto de vista único, o nosso ponto de vista. E a partir do momento que você tem um ponto de vista, você cria a sua realidade, você cria aquela realidade. E você elimina todas as outras possíveis realidades que estão na tua frente para você enxergar.
Aqui eu resgato um pouquinho daquele exemplo que acho que todos conhecem já. Isso aqui eu vi há 20 anos atrás, no meu primeiro treinamento de liderança, que era o conceito do copo meio cheio ou do copo meio vazio. Os otimistas veem o copo meio cheio, os pessimistas veem o copo meio vazio. Pois é, se a gente for um pouquinho além disso, da questão de ser otimista ou de ser negativista, se formos um pouco além disso, vamos ver que se nós temos um ponto de vista que esse copo está meio cheio, eu estou produzindo, estou incentivando, influenciando a reação de produção de serotonina e dopamina, porque é uma boa notícia. Opa, o copo está meio cheio. Ao passo que se eu olho para o copo e digo o copo está meio vazio, não é uma coisa boa. Então eu não vou potencializar essa reação. Isso vai ficar em segundo plano, vai empurrar para outras reações químicas. Então, não julgar, ter um ponto de vista abrangente. E ao invés de julgar, você fazer alguns questionamentos. Por que eu enxergo isso dessa maneira? Por que eu estou sentindo isso? Como que eu me encaixo nessa situação? Como que essa situação poderia ser diferente? Quais são os cenários possíveis? Antes de pegar e cravar o que eu acho sobre aquilo. O simples fato de fazer isso já é uma grande ajuda porque vai evitar com que você influencie negativamente essa reação química. Então faça isso, gente. Agradeça e não julgue. Você vai estar potencializando as suas emoções positivas, consequentemente você vai estar potencializando a produção de dopamina e serotonina, e isso vai entrar num ciclo positivo, num ciclo virtuoso, que vai te deixar numa condição de extrair o melhor dentro de você. Que fica para o próximo vídeo, aí temos mais um capítulo. Espero que tenha sido útil para vocês, tá? E nos vemos na próxima. Um abraço.